Fala, rapaziada, como é que estão por aí? Eu por aqui, você por aí, nós aqui, eu lá, você aí, né? Agora nós vamos encontrando aqui pelos meios internéticos, cibernéticos, intergalácticos, agora nós, então deixa aí, curtizinho, likezinho, essas coisinhas aí, inscrição, que aí vai ajudando nós aí. E aí eu gostaria então que você fosse comigo agora, que a gente vai falar sobre uma escola helenista muito legal, muito interessante, e que dá uma base para muita coisa e influencia muito no período, mas muito mais no período romano do que no período grego, mas que é de grande influência e vai chegar até a gente, né? Então você vê muita gente falando ainda hoje. Então vamos lá, nós vamos começar a falar agora dos estoicos, ou do período que a gente vai chamar de estoicismo, né? Que é um período bastante interessante dentro desse período das escolas helenistas. Então depois eu vou fazer a comparação entre um vídeo só de comparação das quatro grandes escolas e depois eu vou falar também de outras escolinhas aí que aparecem aí no período que tem uma relevância um pouco menor, tá? Mas que vale como informação. Beleza? Então, simbora, vamos lá. É o seguinte, se a gente tem lá no epicurismo, né, que eles são chamados de filósofos do jardim, porque eles viviam juntos assim e filosofavam na casa do Epicuro, que tinha um jardim gigantão. A mesma coisa acontece, não, a mesma coisa não. A localização também é importante para você entender o nome aqui dos estoicos. Então, os estoicos são aqueles carinhas que filosofavam num lugar determinado, que era como uma espécie de um local público, que era chamado de estoa, né, ou estoa. Então, estoa era um local que ficava ali nas entradas das cidades, que a entrada da cidade, você que já viajou de carro, ou então você que já percebeu assim a chegada da cidade, você tem lá uma espécie de uma placa grande, né? Dizendo, ó, aqui é a cidade tal, bem-vindo, pererê, né? Você que já viu isso aí, uma placa assim, né? E aí o que que acontece? Essa placa, então, né, ela é chamada de estoar, né? Ou seja, ela é um pórtico, tá? Pórtico. Então, o pórtico, isso era um costume comum nas cidades gregas, né, e também nas cidades italianas, mas acaba acontecendo, né? Em muitos lugares, a gente tem muitas cidades, muitas influências, né, no Brasil, mas no mundo inteiro, da cultura grega. Então, você tem essa entrada da cidade, essa espécie de uma placa mesmo, grande, né, que fica alta, e ali embaixo, então, seria o limite da entrada da cidade. Então, esse é o ponto principal, essa característica, né, para você lembrar. Então, estoa ou estoa é o pórtico, é a entrada da cidade. E ali era um local público de discussão, semelhante à ágora, né, que lá nos gregos você tinha, nos atenienses, no período, né, anterior, onde você tem o Sócrates, o Platão, eles estão geralmente discutindo na ágora, que é uma espécie de praça pública, que é uma espécie de ponto de encontro. Então a estoa também era um ponto de encontro, só que um pouco depois, né? É um período depois desse período aí socrático. Então legal, primeira coisa é essa. Então assim como os epicuristas têm o jardim, os estoicos têm a estoa ou pórtico. Legal. E o que eles faziam? Eles também têm uma preocupação ética, a ideia de você ter uma vida mais assim tranquila, né? Ou então uma vida com menos perturbação do que a vida que você está vivendo naquele momento, né? Turbulento, Império Macedônico e tal. Que a gente já falou isso, você tem que lembrar que isso é importante. Então, velho, o que vai acontecer? É básico, eles vão ter uma forma de entender a vida. Só que na concepção dos estoicos, né, iniciado por esse cara aqui, o Zenão, eles vão trazer a ideia de que a vida também tem que ser uma vida natural, assemelhada com a razão, né? Então a razão vai trazer uma forma melhor de conduzir a nossa vida de uma maneira tranquila, né? Então buscar novamente aquela palavrinha difícil, a ataraxia. Então a ataraxia é a ideia de não perturbação. E essa não perturbação, ela vem na passividade,
na aceitação das diferenças do mundo. Então, as coisas mudam muito. As características, né, a realidade econômica ou político-social, ela muda demais. Então, às vezes, isso traz uma certa inconsistência, um medo, uma preocupação, um temor, né? Então, cada escola tinha sua forma de lidar com esse temor. E a escola estoica, ela visa que o indivíduo traga essa não perturbação, né? Essa passividade. E muitas vezes, para a gente agir de forma passiva, é necessário ter um controle. Então, o que marca muito no pensamento estoico é o controle, porque é uma filosofia, mas também é uma prática, que tem exercícios, que tem posturas. Então, é uma escola marcante, porque ela ultrapassa a ideia de só estar no campo intelectual. É uma escola que traz formas de agir. E depois eu vou falar para vocês, num outro vídeo, como que é que eles agiam, tal. Mas o interessante é você perceber o seguinte, é uma escola que é da prática, que busca a não perturbação através do controle. Então, o que o indivíduo tem que controlar, né? Então, veja, muita gente tem dificuldade de controlar os seus impulsos, os seus ímpetos, né? Ou melhor dizendo, as suas paixões. Então, os estoicos, eles pregavam essa ideia de controle da paixão, de equilíbrio, né, de que o indivíduo aprendesse a agir de maneira mais controlada, né, e com isso, aceitando essa divisão, essa mudança do mundo, e aceitando que as coisas elas eram variáveis, ele teria mais paz, teria mais tranquilidade. Então a escola que começa com o Zenão, de Cício, e vai passar até o Império, chegar no Império Romano, vai ter um dos principais representantes, né? Vai ter o Sêneca e o imperador, o Marco Aurélio, né? Considerado um imperador filósofo, né? Porque ele tinha essa postura estoica, ou seja, a postura do controle, do equilíbrio, né? A postura de evitar paixões, de evitar desejo, meu camarada. O desejo tira você do prumo, né? Quando você quer algo demais, e aí às vezes você não pensa na consequência da sua vontade, né? Da sua ação. Ah, eu amo loucamente, né, o indivíduo ou a indivídua. Tô brincando, mas você ama muito alguém. E essa vontade de estar junto traz problemas, né? E não que seja errado estar junto, tá, gente? Mas é porque é errado você não ter o tempo para você e ficar só com a pessoa, né? Então é nesse sentido. Isso já é um problema, cara, não é de agora não, é lá do Sócrates, Platão. Então veja, é isso que eu quero que você entenda. Ó, esse desejo exagerado, ele traz prejuízo. O que o estoico ensina? Senta, reflete, respira, controla e aí você toma uma atitude, né? Essa postura é muito interessante e essa postura vai ser depois incorporada muito pelos romanos, né? Então o próprio Sêneca, o Cícero, o Marco Aurélio, como eu falei, e vários outros autores vão ter essa postura de evitar as paixões, evitar o desequilíbrio. E isso também vai ser interessante para o cristianismo. Então, quando for chegando naquela crise, quando for dando a decadência do Império Romano, começar o movimento do feudalismo, né? As pessoas irem para os feudos, né? E aí começar a visão do castelo, aquelas coisas, eles vão adotar essa postura estoica, que é essa postura de controle, de passividade. E o cristianismo também tem um pouco disso aí. Então, o cristianismo no período lá de conversão dentro do Império Romano, ele também ganha muito espaço por isso, porque ele continua essa visão estoica, né? Então, basicamente é isso, né? Lembrar que é uma escola de pensamento natural, mas que busca o equilíbrio, evitando então as paixões, o destempero, o descontrole. Beleza? Então é isso. Depois a gente vai falar mais de alguns pontos e a gente depois volta aí falando. Valeu.